Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 3 aqui do nosso podcast Qual é a Questão? Mais um dia, um episódio bom aqui com convidados especiais pra gente, tá? Hoje eu estou sozinho, meu sócio aqui de bancada teve o imprevisto de agenda, mas o próximo ele já vai estar aqui. E antes da gente começar, eu queria que você comentasse aqui quem que você quer que traga para o próximo episódio. Comenta aqui, curte, já vai seguindo o nosso canal. E que da próxima a gente vai respondendo todos aí com carinho, tá certo? Só para dar um contexto, para quem não conhece, eu sou o Richard, nós somos da área de cibersegurança, prevenção a fraudes, e a gente aqui está com o intuito de trazer todos os tipos de convidados para falar sobre empreendedorismo, educação, tecnologia, tudo que for de relevância para vocês, a gente vai trazer aqui com o intuito do entretenimento e da educação, fechado? E antes de de apresentar nosso convidado, só queria fazer um ponto sobre o nosso patrocinador do episódio, tá? Que é a IS Security. A IS Security é uma consultoria especializada em investigação, prevenção a fraudes e processos de cibersegurança. Ela faz projetos de implantação de melhorias de processo e treinamentos para o time da sua empresa. Então, se você tem uma empresa, tem uma consultoria que quer dar um up nela em relação a processos, a times de treinamento, a prevenção a fraudes e a processos de segurança, liga para o pessoal. Vai ter um QR Code aqui na tela. Você só aponta a câmera para lá, preenche o formulário que eles vão cuidadosamente te responder, vão querer saber qual que é o seu cenário e te dar a melhor solução. Fechado? E é isso. E para a gente continuar com a nossa gama de convidados especiais aqui, eu queria apresentar nosso convidado de hoje. Me deixa parte meu amigo já de algum tempo, a gente já tive a honra de trabalhar com ele há alguns anos, e ele vem atuando no mercado de tecnologia há mais de 30 anos já um bom tempo. Atualmente ele lidera a equipe de especialista em desenvolvimento de novos negócios pela Topaz, uma empresa do grupo Stefanini, focada em desenvolvimento de soluções para o setor financeiro, com ênfase em prevenção à fraude. Eu queria... Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas aqui para o Maurício Camargo. Obrigado pelo convite, Richard. Opa, eu que agradeço, Maurício, pelo convite aí. A gente quase uma agenda aqui, agenda ali, mas a gente conseguiu um horário, né? Conseguimos, é isso Fechado. aí. Isso aí. Cara, eu te conheço já tem um tempinho, né? Já pude trabalhar contigo, a gente já desenvolveu, tivemos bons resultados, mas para quem não conhece, além do profissional, eu queria saber quem que é o Maurício pelo Maurício, se você quiser Pô, apresentar aí. maravilha, maravilha. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Parabéns pela iniciativa e vamos lá. Maurício tem 48 anos de idade hoje, é casado, pai de 2 meninas, né? Para mim serão sempre meninas, mas na verdade uma tem 26 e outra tem 22, então já ultrapassou um pouco essa fase, né? E como você disse, eu tenho uma atuação na área de tecnologia há bastante tempo, né? Venho trabalhando muito forte nessa questão do desenvolvimento de negócios, né? De certa forma, há um afastamento natural da área técnica, e você acaba atuando um pouco mais voltado para questões estratégicas, vinculado a oportunidades comerciais, mais especificamente, né? Mas sem deixar de colocar o pé na cozinha. Essa que é a grande verdade, tá? Então, continuo desenvolvendo projetos, continuo atuando diretamente com os times que desenvolvem produtos, né? E atuo hoje dentro da Topaz, uma empresa do grupo Stefanini, né? E o nosso objetivo é justamente de levar ao público do mercado financeiro soluções que possam desenvolver ali os mais diversos serviços, desde a construção de canais até a própria atuação no segmento de prevenção à fraude, segmento de prevenção à lavagem de dinheiro e assim por diante, tá? Então, isso é um pouco de mim aí, tá? Boa, maravilha. Deixa eu te perguntar, desenvolvimento de negócios em tecnologia com ênfase em prevenção a fraudes, né? Quem está ouvindo, quem é da área, pode ter uma ideia do que é, mas quem que não é da área, assim, você explicou mais ou menos qual que é a sua atuação em níveis de empresa, mas que tipo de soluções de negócios de tecnologia para novos negócios, com ênfase em prevenção, hoje a gente lidar com isso e que você atua? Não precisa falar nomes, mas são soluções que Perfeito. hoje, quem não conhece
Bom, poderia saber? então vamos lá. Antes até de abordar a sua pergunta, eu vou comentar um pouco sobre o que vem a ser o desenvolvimento de negócios, né? Com o passar dos anos é nítido que quanto mais próximo da realidade do cliente você estiver, mais fácil você vai ser ali a conquista de resultados do ponto de vista comercial, tá? E o Fechado. que isso de fato significa, né? Que você conhecer o segmento, conhecer a realidade do cliente, faz com que você conheça a dor dele. E aí, consequentemente, você tem muito mais possibilidades de desenvolver algo que consiga resolver aquele problema, aquela situação Legal. problemática, tá? Então, o desenvolvimento, né, de negócios, algumas empresas chamam de pré-vendas, outras empresas chamam engenheiros de venda, Ah, enfim, tem várias denominações. Mas basicamente parte do princípio de que você necessita conhecer a dor do cliente, tá? E a partir desse entendimento, apontar alguma solução que venha a ou resolver de fato ali toda a problemática ou auxiliar ele no dia a dia, tá? Dentro do contexto de atuação da Topaz, a gente tem a oportunidade de trabalhar com N plataformas, N sistemas, tá? Então, no final das contas, a nossa solução permite a estruturação de uma instituição financeira do começo ao fim, tá? Então, seria possível para nós estabelecermos um core, seria possível para nós estabelecermos o core, no caso, seria o núcleo da instituição financeira, né? Onde de fato as operações são registradas, onde acontece cadastro dos clientes e assim por diante. Poderíamos construir um canal, que é a interface pela qual o cliente estabelece uma comunicação com a instituição financeira. Poderia atuar na parte de prevenção à fraude, na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, nas integrações com sistemas necessários para o andamento do próprio sistema financeiro. Então, eu poderia trabalhar com as mensagerias exigidas pelo sistema de pagamentos brasileiro, poderia trabalhar com a parte de notificação de ocorrências de crédito, que é pré-requisito, trabalhar com a questão contábil, enfim. Então, tem uma gama muito muito grande. grande de soluções. E aí, dentro do nosso papel, né, como desenvolvimento de soluções, na verdade, no desenvolvimento de negócios, é necessário conhecer um pouco de cada um desses, é necessário conhecer um pouco do que vem a ser o sistema financeiro Legal. nacional, né, e, consequentemente, trabalhar questões ali que possam sugerir a melhor abordagem para resolver os problemas, né? Então, Caramba. assim, de forma bem en passant, até não muito, né? Mas é um pouco disso que a gente faz dentro do nosso ambiente, Não, tá? pelo que eu percebi, todo grande negócio em potencial que hoje a gente vê no mercado, se faz necessário uma aproximação desse tipo de serviço hoje, né? Eu posso dizer para você que, dadas as Aham. exigências que o mercado hoje impõe, né? E não precisa ser somente no sistema financeiro, tá? Isso pode se aplicar a qualquer área do conhecimento, tá? Quanto mais você estiver próximo do negócio, quanto mais habilitado a discutir com o seu cliente final questões do negócio dele, mais próximo de um processo comercial ou da vitória, da conquista de um contrato, Aham. você chega, Aí, por tá? exemplo, quase 30 anos nessa área, atuando, podendo dizer que está atuando em grandes instituições aí de soluções de tecnologia hoje, principalmente de prevenção à fraude em áreas do mercado financeiro. Que tipo de skills você desenvolveu ou precisou desenvolver para chegar Boa. nesse patamar até agora, né, e poder apresentar essa gama para todo tipo de cliente, pequeno, grande e de toda a área, né? Fala, conta um pouco para gente. Vamos lá. Bom, para responder, eu acho que eu tenho que voltar um pouco no tempo e comentar um pouco daquilo que eu já fiz, né? Maravilha. Ah, Na verdade, meu início, acho que como o de todos, foi no meio de desenvolvimento de soluções, né? Programando essas coisas, utilizando linguagens que nem existem mais, diga-se de passagem, né? Para por aí, né? Para não Melhor, entregar a melhor idade. não aprofundar. Não, eu já falei no começo, mas poxa, É, né? Você acaba ficando meio para jurássico ninguém aí, né? lembrar, né? Melhor, deixa isso pra lá, né?
E com o passar do tempo, eu me identifiquei muito com a área de infraestrutura, né? E ali foi um momento muito interessante da minha carreira, porque eu tive a oportunidade de lidar com situações que não existia internet como ela é hoje, Uhum. né? Então, no final das contas, a gente precisava consumir muito material, consumir muito manual das empresas, né? Manual dos produtos que as empresas forneciam para poder construir o conhecimento, tá? Então era um pouco diferente, né? E nesse meio tempo eu acabei me especializando muito cedo com uma plataforma que para mim era uma das mais robustas e eu permaneço achando isso, tá? Que foi o Netware. Depois, com o passar do tempo, eu tive contato com as primeiras versões de Linux, que aí me chamou a atenção. Paralelamente ao Netware, eu tive experiência com Unix, né? Unix para baixa plataforma, então usava o Santa Cruz Operate, né? O famoso SCO. E aí, dentro desse contexto, eu trabalhei muito tempo com infraestrutura, né? E acabei me especializando muito em Linux, Legal. né? Depois disso, eu comecei a trabalhar com a parte financeira, com o sistema financeiro, né? Que foi aí o meu primeiro contato. E é interessante até falar, porque sai um pouco daquela bolha, né, de sistemas, de infra, e passa a ser um momento de conhecer produtos, né? E aí começa realmente uma grande jornada de entendimento acerca dos produtos financeiros, né? E assim, dentro de todo esse contexto que eu estou Aham. comentando, foi necessário avanços do ponto de vista tecnológico, mas existia um gap, tá? Tanto de tecnologia quanto de Então, que processo. é sair da área de tecnologia, sair Uhum. daquela questão do lógico, sair daquela verdade, né, absoluta de que as máquinas resolvem e passar a compreender o ser humano, né? E aqui tem um ponto que eu acho que é bastante peculiar e interessante. O que me ajudou muito a conquistar um pouco dessa visão, assim, me ajudou muito a conversar com as pessoas, a me fazer entender, a entender as pessoas. Foi uma oportunidade ímpar que eu tive com a parte educacional. Foi uma Ó, oportunidade de dar aula. Então eu dava ainda aula de nesse mesmo sistema. período? Então, paralelamente, olha que loucura, né? Foi uma paixão assim, meio por acaso, né? Como que aconteceu? Eu já trabalhava na área de infraestrutura com muita força, né? É, foi ali o início também o início do meu contato com a área de segurança, né? Legal. Os primeiros firewalls, usando IP tables, enfim, né? Quem é mais velho vai lembrar disso aí. Então, a gente teve muito contato com isso e, num determinado momento, me convidaram a dar aula de sistemas operacionais, de firewalls, Que já era a sua de especialidade de infra, né? protocolos, que eram especialidades técnicas, né? E ali eu acabei tendo a oportunidade de conhecer uma coisa que para mim foi fantástica, que era do entendimento das pessoas. E Richard, isso me ajudou muito, muito nessa questão do desenvolvimento, porque aprender a ouvir, aprender a se expressar, né, compreender as dores do cliente, né, ela exige de você muito dessa capacidade de comunicação. Então, assim, se hoje for necessário, né, descrever como é que aconteceu toda essa jornada para eu chegar até aqui, eu diria para você que foi um equilíbrio entre a parte tecnológica, né, com todo o aspecto do entendimento humano, tá, da comunicação. Tá? A unificação desses dois fez com que eu tivesse, digamos assim, a sorte de conseguir chegar até esse ponto. Nunca deixei de lado o aspecto técnico, às Uhum. vezes até transcende um pouco da necessidade de ter que ser. Então, poxa, poderia ser menos, tá? Mas o ponto principal que eu vejo é a necessidade de você ter o pezinho em cada cozinha, tá? O Entendi. aspecto humano com o aspecto da tecnologia em si.
Aí você, por exemplo, até você falou que algumas empresas utilizam como pré-venda, né? Essa habilidade de ter o pré-venda, de comunicação, que você mesmo comentou, que adquiriu junto com a educação, não vem geralmente paralelamente com alguém que é da área, né? Não, não consegue, porque não sei se foi algo, esse particular que você conseguiu fazer, mas alguém que é da área de infra, alguém que é da área técnica, desenvolver a comunicação para ser o pré-venda, essa habilidade do profissional que você adquiriu, esse skill que você conseguiu, é, como é que o cara consegue buscar para poder Legal. fazer isso? Essa é uma pergunta fantástica e eu vou tomar um certo cuidado com a minha resposta porque não quero ofender ninguém, né? Mas assim, existe uma característica do profissional de tecnologia Certo, que é muito mais voltada a lidar com a máquina concordo do que lidar com a com pessoa. pessoas, né? É, é, dentro desse aprendizado que eu tive, é muito peculiar isso. Em todos os momentos eu me deparei com essa condição, né? E isso não é demérito, de forma alguma. Uhum, Tá? São características. Então a pessoa ela acaba se sentindo muito mais à vontade em desempenhar suas atividades perante um computador e se acanha numa reunião, por exemplo. É verdade. natural, tá? Então o primeiro passo, eu acho que quero experimentar um pouco disso. Eu quero partir para o outro lado, tá? Não é somente uma questão, vou estudar. Não, eu acho que o primeiro passo é querer. Tá? Então, poxa, eu hoje sou um técnico, tenho aqui as minhas características, tenho os meus pontos fortes, eu tenho os meus pontos fracos e eu tenho interesse em partir para essa frente. Legal, excelente. Vamos fazer um esforço, mas tudo parte dessa questão do querer. Uma vez entendida essa parte, tem que aprender a ouvir e tem que, obviamente, aprender a se comunicar. Às vezes as pessoas elas não têm uma bola de cristal, né, capaz ali de identificar o que você quer falar. Então você tem que aprender a ser claro, a ser objetivo, né? E aí essa objetividade a gente tem que tomar um certo cuidado também, porque você pode ser muito objetivo e aí você perde a capacidade ali de atingir o objetivo, que seria a total compreensão, né? Às vezes eu brinco, né? Você usa ali um técnico uma hora ou outra para poder descrever uma ferramenta, Uhum, uma solução, e aí no meio daquela reunião, daqui a pouco o técnico começa a falar coisas que as próprias pessoas que não estão ali dentro vão conseguir entender, entendi. né? Porque ele vai trazer isso para sua zona de conforto. É natural isso também, né? Então, quem quer vir para cá, para essa posição de pré-venda, de engenheiro, de development, enfim, Uhum, o nome que for, precisa ter essa capacidade, tá? De ser claro, de ter uma comunicação efetiva, né? E aí depois você tem que ter um senso de estratégia. Eu acho que isso é um dos valores fundamentais. É, porque não adianta você ser bom naquilo que você faz, falar bem, ouvir bem, escrever bem ali e não ser estratégico. entendi. Né? Aí eu acho que é a parte mais difícil da coisa. Por incrível que pareça, entender os negócios, entender aonde se encaixam as coisas, é realmente uma arte. É Né? porque e é uma habilidade que vai na prática também, né? Porque Muito. você imagina o quantos tipos de clientes você não Ah, vai estar ali. O técnico, o executivo, o próprio comercial do cliente que vem vir com uma demanda, ou o próprio operador que não vai ter uma visão estratégica e você vai ter que saber ouvir e dar uma solução para ele, né? Desenvolver exato, isso. exato. E assim, pelo que a gente conhece, não é todo mundo que está habilitado para enfrentar esse tipo de coisa. Cara, eu vou pegar um exemplo disso que você Claro. comentou, tá? E a gente estava junto, né? Foi um desafio que a gente venceu juntos. Naquela época a gente atendia uma grande instituição financeira e veio um pedido por você Hum, que os executivos queriam
uma espécie de treinamento, uma espécie de palestra, Exato. enfim, um bate-papo Aham. com a turma. Me parece que a turma era nova, tinha acontecido algumas mudanças estruturais, e aí eles queriam falar a respeito do contexto de prevenção a fraudes. E aqui eu vou fazer até um parênteses, né? Com relação à parte de prevenção a fraudes, mais específico, que é um dos pontos fortes que eu atuo hoje, eu estou há 6 anos, Legal. Em né? prevenção. Em prevenção, estou há 6 anos, né? A parte de prevenção à lavagem de dinheiro, eu estou há 4 anos. Então, assim, é, é, dentro desse caso que eu estou comentando, eu ainda trabalhava em operações, né? Eu não era ainda da área Da- de de- desenvolvimento de novos negócios, mas essa veia de apresentar, de entender. Eu me lembro que a gente se sentou para fazer a preparação e você me deu a ficha das pessoas. Então, olha, vai participar essas pessoas, elas não têm tanto conhecimento técnico. Aquilo ali começou a servir como motivador, né, Uhum. como combustível para que houvesse o desenvolvimento de algo muito pontual, né? E aí, no término, acho que você vai se Sim. lembrar, a gente conseguiu levar um conhecimento para toda uma galera, sem ser técnico, sem descer num nível muito profundo da coisa, né? E com um viés muito mais forte de negócio. Então, peraí, poxa, não me interessava naquele momento explorar, por exemplo, o que era um RAT, como ele funcionava, como é que ele fazia para se propagar, né? O que era um hook de memória, o que era um overlay de tela. Não era esse o foco. Mas o que era importante? Entender quais eram as potencialidades da solução e como a solução iria ajudá-los de fato e quais eram os pontos que eles precisavam olhar. Mas essa aferição sua, né, de querer entender qual é o perfil da galera que vai me ouvir antes, Ali que começou a é, me dar esse essa foi a chave, hein? insight, porque eu não poderia chegar para eles com um conteúdo que não fosse absorvido. Uhum. Aí começa a clareza da comunicação, né, a objetividade, né? E como é que eu ia fazer com que aquele conhecimento fosse de fato consumido, né? Aí vem a parte estratégica. E esses dois pontos eu uso muito no meu dia a dia. A nossa equipe na Topaz, eu tento ao máximo fazer exercícios desse ponto de vista, sempre me colocando no lugar do cliente, porque aí é a melhor forma de entender a dor dele. Poxa, peraí, eu vou fazer aqui sei lá, um processo de migração do meu canal Internet Banking, Mobile Banking para uma nova plataforma. O que isso implica? Pô, pela vivência a gente meio que já sabe. Uhum. Então eu prefiro me colocar ali no lugar da pessoa e falar, poxa, vai acontecer isso, como é que eu vou reagir? Vai acontecer aquilo, como é que eu vou reagir? E aí eu começo a bolar o meu approach. Entendi. É, isso está muito ligado com a questão estratégica. E o time que hoje eu lidero, eu tento fazer muito esse exercício, né? Foi até um ponto bom que você tocou agora, porque a gente fala no dia a dia, né, principalmente depois do projeto do podcast, com muito gestor. Muito gestor que quando você começa a conversar com ele, dá 5 minutos de conversa, você vê que ele tem problemas que é entender pessoas, né? A identificação de pessoas. E você, mais de 30 anos, quase 30 anos de mercado, hoje atua uma equipe de especialistas, né? O que, dependendo do tipo de gestor que a gente de falar, é bem difícil, porque por ele ser especialista, geralmente ele vai entender de determinado assunto técnico melhor que você, né? Você como gestor para gerir, desenvolver novos projetos, novas soluções, né, para ele, para o cliente, como é que, porque assim, você já comentou o desenvolvimento de seus skills, a evolução dele, a comunicação, o que que eu preciso desenvolver, aonde que eu posso buscar, né? Você deu exemplos reais seu, mas agora o gestor do processo, do projeto. É legal. Como que o gestor que está assistindo a gente pode lidar com o time dele de especialistas, né? Voltado às soluções, a realmente focar no melhor desenvolvimento do projeto dele, né? Putz, isso é uma tremenda pergunta. Eu acho que o primeiro grande passo é você conectar a sua equipe à realidade da empresa. Hum. Isso é fundamental, tá? Eu aprendi com um grande amigo também que me ensinou bastante desse segmento financeiro.
que não adianta você querer ser mais realista do que o rei, né? Então, dentro dessa abordagem, fazer com que o time entenda a realidade da empresa, entenda os desafios da empresa, trabalhar com aspectos, com objetivos que vão juntos atingir o objetivo da empresa é o primeiro grande passo. Porque aí todo mundo vai trabalhar remando para o mesmo lado. Eu entendo desta forma, né? E eu busco muito fazer com que a equipe esteja sempre ligada ao objetivo da empresa, né? O segundo grande passo que eu vejo, né, depois de você conseguir conectar as pessoas num objetivo único e fazer com que todo mundo reme para lá, é explorar as potencialidades de cada uma delas. Tá? Então, acho que você colocou um ponto que é muito importante, né? Gerir as pessoas é algo que precisa obrigatoriamente de você estar com elas, de pegar pela mão, sabe? De desenhar junto, fazer uma imersão, né? Mesmo que o resultado depois, e isso é o principal, a coisa mais bacana, o resultado não precisa ser meu. Eu nem quero que seja meu, mas venha deles. E aí esse papel inicial de você ajudar a pessoa a entrar no contexto, né, de estimular o pensamento, de dar liberdade para o cara tocar o barco sozinho, né, começa a empoderar as pessoas, são pontos bastante importantes dentro dessa cadeia, né? Então, primeiro, faz um alinhamento com os objetivos e depois começa a criar a relação bastante próxima com essa pessoa, dando todo o suporte, né? E por último, deixa o barco correr, cara. Não tem. Não seja cotovelo, nunca. Ser cotovelo é um erro. Minha visão, tá? Ser cotovelo, no final das contas, pode significar, para mim, uma série de condições. Então, desde a insegurança do líder, pô, tem que passar por mim. É, Eu a falta de autonomia em alguns processos, principalmente É, com é. especialistas, né? O único cuidado é você manter a orientação, o foco para aquele caminho, de forma sustentável, de forma ordenada. Isso é um mantra para mim. Sustentabilidade e organização são mantras. Eu Legal. repito isso. Tá? Não adianta eu fazer uma única vez essa caneca. Eu preciso fazer várias vezes essa caneca. Então, minimamente, a gente precisa trabalhar em cima de um processo que seja sustentável e que as pessoas possam se desenvolver em cima desse processo, né? Então, veja, já não estou falando muito das pessoas, mas que vai impactar diretamente na própria trajetória dessas pessoas que estão dentro da tua equipe, né? Que você lidera, né? Às vezes, a ausência de um processo sustentável faz com que as pessoas ajam. E você não pode recriminar o cara porque está agindo. Exato. O E cara hoje está agindo, sabe? Então, mas assim, aí é o momento de você tentar o máximo possível coordenar, né? Então, cara, vamos todos para lá, o objetivo é esse. E a gente tenta pegar um pouco da nossa experiência, colocar ali, mas sempre respeitando. é, Deixa as pessoas se desenvolverem. é que hoje teve uma grande mudança de pensamento, de novos gestores entrando no mercado e competindo na questão de velocidade de resultado, de performance, de um performou. Como é que vai fazer essa. É um grande desafio fazer essa gestão Pô, toda, né? É, tendo datas apoiar o negócio te pressionando para resultado. Se não der resultado, eles te trocam, né? Que a realidade corporativa não é mil maravilhas, todo mundo sabe. Mas fazer essa gestão, ter esse cuidado com a sua equipe, né? De desenvolver, atendendo demanda, atendendo chamado, é um desafio, né? meu, com certeza. E olha, respondendo a isso, acho que o primeiro passo é ter estômago. Não é para qualquer Tem que um. ter estômago. Ah, por que que eu digo isso, né? Como eu falei, não dá para ser mais realista do que o rei. A Maravilha. gente sabe como o processo acontece, a gente sabe como é o mercado, a gente sabe como é o dia a dia da vida corporativa. Resultados serão sempre exigidos.
A gente precisa se encaixar dentro dessa realidade. A empresa que não visa resultado é uma empresa que está fadada ao insucesso. Por isso que as metas obrigatoriamente devem ser revistas. Por isso que a gente tem que sempre pensar no crescimento, né? Mas você tem razão. Num ambiente em que a solicitação de resultado é cada vez mais acelerada, cada vez mais você é exposto a condições ali de intempérie, né? Então, pô, peraí, eu tô sempre navegando em mar, né? Não muito confortável, né? É sempre meio bravo ali, né? Tá, mas aí eu preciso me encaixar dentro disso. E aí você tem que ter tranquilidade, né? Ter suporte. Hoje eu posso dizer, eu tenho suporte, eu tenho, de certa forma, uma grande missão no desenvolvimento das coisas, mas eu também tenho autonomia para o desenvolvimento Legal. dessas coisas, né? E isso favorece muito, tá? É não se assustar, não se assuste, tá? Às vezes você olha e você fala, putz, e agora? Como é que eu faço? Confia. Confia na sua experiência, confia no seu time, sabe? Essas coisas para mim são vitoriosas. Comentar um caso rápido, né? Legal. Que acho que ilustra um pouco isso, né? Nós temos a necessidade, como qualquer empresa de ponta, que é o nosso caso, né? Legal. Que lidera, nós temos a necessidade de se manter atento ao mercado. Concordo. Eu não posso parar, né? Então, a prevenção a fraudes. A prevenção a fraudes é uma disciplina transversal para qualquer unidade de negócio. A gente não pode falar que, não, isso é uma especificidade do mercado financeiro de Não é e-commerce. mais. Não, esquece. Já foi, né? Já foi um dia, né? Eu brinco, né? A gente está vivendo uma fase em que os trombadinhas da década de 80, década de 70, que roubavam carteira, né? Os Aham. batedores de carteira, hoje são os nossos fraudadores. Sim. A coisa ficou dentro de um contexto tal que, assim, é uma normalidade, né? Sim. Infelizmente, né? Eu falo isso com pesar, né? Mas assim, olhando por esse prisma, você vai perceber que a questão da prevenção à fraude, ela se aplica na saúde, ela se aplica na educação, ela se aplica em vários lugares, né? E aí, quando você começa a ter essa percepção, fatalmente você começa também a olhar do ponto de vista de negócio. Opa, Uhum. peraí, será que isso daqui não vira? Né? Então eu tenho uma solução que atenderia perfeitamente um banco, mas com uma adaptação ou outra poderia atender um plano de saúde, poderia também atender uma empresa de educação, né? Focada em e-learning, né? Fazendo principalmente aí os cursos à distância. Então, assim, eu acho que muito disso que a gente está comentando faz parte da liderança, né? Manter-se calmo, Uhum. fé no seu taco, acredite em si próprio, Sim. acredite nas pessoas que estão contigo, dê a mão para elas, traga elas para próximo, auxilie elas a crescer. É bom que elas cresçam até que tecnicamente sejam melhores do que você. É verdade. Isso é bom, né? Garante a continuidade de uma operação sustentável e que tenha sucesso, né? E olhe o mercado, olha tudo, sabe? Não se feche. Abra os seus horizontes. Isso parte de um princípio muito forte, Richard, que é continuar aprendendo, cara. Não, Ter humildade para aprender maravilha. mais. Não, um exemplo, eu sempre, eu sempre comento quando alguém pede uma referência, um gestor seu e tal, sempre vem seu nome porque eu aprendi muito, principalmente em relação a se adaptar, a ouvir as pessoas, a entender o por trás antes de chegar e dar uma resposta. Isso foi de grande valia na minha carreira, na minha vida, para tudo. E hoje Poxa, é um prazer estar aqui te ouvindo. agora você tá me deixando meio emocionado. Brincadeira, Cadê vai os lá. lencinhos, por Por favor, favor? né? O momento lenço, né? Ah, aí você tocou no assunto agora, por exemplo, principalmente de educação e habilidade de todo mundo, por exemplo. Geralmente
Eu até faço essa pergunta mais pro final, mas como a gente já chegou, eu acho que é bom para quem está ouvindo a gente e tá nessa área e já passou por prevenção, ou é da área técnica, já foi de infra, às vezes já foi de pré-venda, mas não tem uma habilidade e tal. É, quais são os skills, não os skills, mas as habilidades que esse operador, esse analista precisa para desenvolver para tá frente a um projeto de desenvolvimento de novos negócios. Por exemplo, ele às vezes é o cara que está iniciando a carreira em prevenção à fraude, que hoje a gente dá treinamento para times, né, de prevenção, times de operação, e vê que eles têm uma demanda por necessidade de uma certa carência por o que é o novo, o que eu preciso, para estar onde você está, o que eu preciso, ou se não, para estar nos novos modelos de trabalho. É, qual que é o próximo passo que eu dou? Entendeu? Porque ele é meio limitado. Quando você começa a nichar um pouco mais suas habilidades, né? Sim. Começa a ficar um pouco mais difícil. Aí quando vem uma referência na área, como você, o que geralmente você recomenda? Procurar especialização? Qual que é a linha Legal. de carreira para isso? Assim, a gente não pode perder de vista a capacitação técnica, tá? Eu acho que isso é um ponto fundamental para que você possa vir a entrar de vez nessa área, tá? Uhum. Pensa que você vai, no seu dia a dia, lidar com outros profissionais e muitas vezes profissionais de tecnologia. Cara, você tem que saber falar a língua deles. Legal. Se você não souber, poxa, é como se você tivesse sendo, né, sei lá, pego no meio de uma galera que você não faz parte, Exato. né? Então, o conhecimento técnico adquirido ao longo dessa carreira técnica, ele é super bem-vindo e ele não pode nunca ser colocado de lado. Nunca. Eu digo, eu vou além. É o contrário, ele tem que ser potencializado. Então isso exige muito do camarada entender mais continuamente, sabe? Mesmo que isso possa significar que ele não vai ler o livro na sua totalidade, Tá. mas que minimamente ele tem a capacidade de dialogar com o técnico. Tem que ter. Não adianta. Tem que ter. Sabe? Até por uma questão que transcende. É confiabilidade. Estou conversando com alguém que me entende. Entendi. Tá? Boa. Então, técnico é um fator primordial e eu gosto de deixar muito claro que precisa ser continuamente enriquecido. Não pode deixar ele de lado. Tá? O segundo ponto, cara, comunicação. Então, como eu comentei, o cara tem que ser ali bom de papo. Mas não é ser só bom de papo. Tem que ter um papo Tem que fazer que sentido ali, né? faça sentido. Poxa, eu não vou entrar para conversar a respeito da implantação de um core bancário. Eu não vou entrar para conversar com uma empresa para falar a respeito de originação de novos clientes, processos de onboarding. E aí eu entro lá e começo a jogar um monte de conversa fora, falando de sistema operacional de nuvem. Não, peraí. Tem que ter foco. E para isso, obrigatoriamente, você precisa entender negócio. Ah, Então aqui começa uma imersão, né? Que eu sempre deixo muito claro para a turma. Faça teste. Então você vai falar alguma coisa a respeito de um aplicativo, baixa o aplicativo do cara. Experimenta. Sabe? Quantas vezes você me viu fazendo abertura de verdade. conta, pedindo cartão? Cara, Direto. faz parte. Eu preciso entender o processo. Então, passe por aquela experiência, né? Isso vai qualificar você do ponto de vista de negócio, né? Então, veja, entender a comunicação, ela tem que estar orientada ao negócio, tá? Então, você consegue conversar com o técnico por causa da sua história técnica? Legal. Excelente. Agora consiga também conversar com a equipe de negócios. Hum, E por último, tá? Que aí junte tudo isso, né? E transforme em um projeto que seja comercializável. Então, cara, quanto é que vai custar isso daqui? Como é que o cara vai me pagar? Né?
conheça, eu vou vender licenciamento, eu vou fazer subscrição, eu vou vender suporte, eu vou vender squad. Então, veja, é um conjunto de coisas, é um conjunto realmente de informações, mas que esses três pilares aí do conhecimento técnico, da questão da comunicação com o viés de negócio e as estratégias de negócio é que vão definir. Então, quem está afim de entrar dentro desse barco, Uhum. o desenvolvimento disso, para mim, Essencial. é obrigatório, cara. Não tem como fugir, não. Não, show de bola. Então a galera que tá ouvindo a gente aí, já iniciou no projeto, tá trabalhando, teve a oportunidade na sua empresa de entrar no ramo, anotou, anota, volta a rever esses três pilares que o Maurício Ah, entregou pra gente. até se você me permitir, Claro, desculpa claro. interromper, mas você me fez pensar numa coisa. Tem muita gente que chega para mim e fala, cara, que MBA eu faço? Ah, é, a gente Ah, que recomenda que MBA, curso. que mestrado, eu acabei de me formar, eu vou fazer um MBA. Cara, estudo sempre é bom. Estudo para mim sempre é bom, sabe? Quanto mais você aprende, melhor para si próprio. Com certeza. Isso é uma riqueza, né? Mas não tem uma bala de prata que faça com que, não, vá nesta linha ou vá naquela linha. Está muito mais ligado em você do que propriamente um conhecimento que você adquira na prateleira. Então, o fato é, se você tiver uma oportunidade de migrar a sua carreira técnica para uma carreira, por exemplo, como a minha aí na pré-venda, no desenvolvimento de negócios, enfim, engenharia de negócios, essas coisas aí Uhum. que a gente ouve no mercado, é um bom começo você procurar qual que é o papel, o que que esse cara faz. Aí você vai começar a pegar muito termo técnico, tá? Muita coisa que você enxerga aí na internet, né? Então, inside sales, é, o cara faz ali uma operação de, poxa, me veio o termo e automaticamente fugiu, hunting, farming. Então você vai começar a pegar. Entenda todo esse contexto, mas nunca se esqueça que tudo isso está diretamente ligado no objetivo da empresa em vender. E para vender tem que entender das dores das pessoas. E isso, cara, não vem num. Ah, não, vou fazer o MBA tal. Vai achar que vai entrar lá na Não, faculdade, escolher um curso de MBA não. e já vira. Não, Agora, não tem isso. obviamente, você aprender aí finanças, aprender uma administração, entender de processos, gestão de projetos, tudo Vai. isso é extremamente relevante dentro da carreira. Eu faço um pouco, né? Não tenho formação em todas as áreas, mas por conta dessa estrada pequenininha aí que, né, o cabelo já mostra, né? Então, no final das contas, acabo que eu já tive um pouco de vivência em cada uma delas. E eu uso isso tudo como ferramental. Legal. Então, a pessoa que está afim de entrar, eu peço desculpas, não tem ali uma fórmula mágica e não tem um negócio que você pega na prateleira e pá, agora sou. Não, não é bem assim. Não, Não é bem maravilha. assim. Tá? Maravilha. Você falou que está na área de prevenção a fraudes há 6 anos, né? É, Os últimos 4 em lavagem de dinheiro, certo? a empresa ela oferece também uma solução de prevenção à lavagem de dinheiro, né, bastante antiga, diga-se de passagem, Uhum. e mais recentemente a gente vem passando por uma jornada de transformação dessa solução. E aí fez com que eu experimentasse um pouco deste tema, né? Que é um tema tão importante, tão presente no nosso dia a dia, por incrível que pareça, às vezes nos falta até a percepção da importância desse tema e de tão comum que ele pode ser. É justamente isso que eu ia te perguntar. Você começou a visualizar que empresas não só do ramo financeiro vêm solicitando esse tipo de preocupação em relação às demandas de solicitação de projetos? Desculpa. Cara, sim. E é interessante isso, né? Quando a gente fala a respeito do PLD, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, tem uma aplicação tremenda não somente no segmento financeiro, mas no comércio em si, sabe? Em questões muito mais amplas, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né?
o, o fulano ali, o sujeito, ele tá querendo executar operações financeiras e o dinheiro que ele tem em mãos é um dinheiro que ele não consegue comprovar a origem. É. Então não vem de um salário, não vem de uma operação financeira ali minimamente reconhecida. Então vem da onde esse dinheiro, né? Aceitar esse dinheiro, o que pode estar ocasionando, né? Será que eu não estou aceitando aqui dinheiro que é fruto do tráfico de droga, Entendi. que é fruto de propina, de corrupção? Então, quando a gente começa a observar dessa maneira, você percebe que o universo se expande de novo. E aí você novamente sai daquela visão que tende a se fechar e abre. E aí é uma beleza, né? Aí, pra mim, é um prato É, cheio. é um paraíso. Aí eu vou. Mergulha, né? Ah, sim. Então, pegando, né, a sua pergunta, essa questão, ela foi uma grata satisfação, né? Uma grata surpresa, né? De poder entender uma nova vertente de algo tão importante, né? E poder colaborar. Uhum. Senso de colaboração, você sabe, você Sim. trabalha na área da segurança. Às vezes, não é o contrato que você fechou que vai ser o principal motivador ali Ah, da é, não, vitória. Não, cara, é o fato de você se sentir útil num contexto tão grave. é Você verdade. saber que, cara, eu segurei, né? Poxa, então assim, acho que muito dessa vontade de querer mais, de buscar o combustível que acende essa chama, né? Uhum. Vem muito dessa percepção de ser útil, de estar trabalhando ali num negócio que não é meramente uma aplicaçãozinha, É não, cara, o resultado, o tem um quanto você contexto muito é, maior, o né? quanto você ali chegou além do dinheiro, além do valor, né? Ah, sim, cara. É O que você o fez você de bem para a conseguir, exato, sociedade, é o né? bem ali que conseguir dormir. Pô, Não, é, maravilha. Deixa eu te falar, é, a gente veio fazendo um crescimento histórico, não só de tempo, mas de tecnologia e de aprendizagem até aqui, né? Aí não tem como a gente fugir da questão de futuro inteligência artificial. Aí, como você já veio, pegou toda essa evolução e já domina aí, você consegue ter uma prévia para onde vai. Sim, é claro que não tecnicamente ou não, especificamente, entendi. mas para onde que estamos caminhando, né? Então, por exemplo, para desenvolvimento, pode ser da área financeira ou não, que você está mais ativo, é, o que a inteligência artificial vai trazer de bom ou vai trazer de mudanças em relação a projetos dessa? Porque às vezes o cara estruturou agora toda a área dele já pensando nisso e veio a inteligência artificial e fez ele ficar obsoleto em relação a alguns processos, principalmente a velocidade de resposta, né? Perfeito. É, Vai muito da tecnologia, é processo, o que que muda e o que que você vê de mudança. é. Assim, cara, inteligência artificial hoje ela não é mais uma questão de ser um diferencial. Ela faz parte das estratégias. Já tá no. Senão você já está fora. Entendi. Eu vejo muito dessa forma, sabe? Então, por exemplo, pegando o caso aí da prevenção a fraudes. Legal. Quando a gente olhava nos primórdios, voltava no tempo, né? E aí é importante, eu estava na tecnologia, mas eu não conhecia essa disciplina com a profundidade que eu conheço hoje, tá? Então não é minha intenção aqui falar, ah, não, eu vivenciei, não, de forma alguma, Uhum. tá? Mas assim, o ponto é, quando você olhava lá para trás, como funcionava a prevenção à fraude? Como que e aí novamente as instituições financeiras, né? Elas saíram à frente, né? É, Saíram à frente, né? E como é que se fazia, né, o processo de prevenção a fraudes? Né? Quais eram as estratégias até então envolvidas no processo? Né? Basicamente, você tinha controle de dispositivos.
Então, como é que eu faço o controle do dispositivo? Gera um ID para esta máquina, É, vincula esta máquina através de um interessante. processo formal. Então, leva o cara para uma agência, leva o cara para um autoatendimento, executa um processo, uma formalística ali que garanta que ele veio e cumpriu e que utilizou outros métodos de autenticação. Por exemplo, Maurício quer utilizar este computador para acessar o Internet Banking da instituição financeira X. Tá bom, leva ele a um autoatendimento, pede para ele espetar o cartão, que é uma coisa que ele tem, Uhum. pede para ele digitar a senha no autoatendimento, que é um É, local teoricamente seguro, e aí ao digitar a senha, alguma coisa que ele conhece, se bater, vamos autorizar. E aí liberou aquele computador, ótimo. Então aquele computador, a partir de então, está é, permitido. Por quê? Passou por essa formalística, né? Tudo bem, então posso acreditar que aquele ambiente é um ambiente confiável, é um ambiente seguro? O advento aí dos malwares RAT, né, acesso remoto, o advento da engenharia social, os golpes que a gente tem vivido, cara, isso seria extremamente pobre do ponto de vista de prevenção. Faz parte? Claro. Existe ainda? Claro. Mas o que eu preciso trazer? A capacidade de identificar traços comportamentais. Coisas que não estão explícitas. Por exemplo, poxa, será que um ambiente onde a máquina se encontra é um ambiente que a gente consiga garantir que é, é um ambiente seguro, já foi utilizado por aquele usuário? e a gente nem tá falando de processo financeiro Não, especificamente, entendeu? não, É não. porque muita gente acaba vinculando a banco. Muita empresa que eu converso com a galera, eles falam assim, mas a gente não é banco, a gente não é instituição financeira. Mas todos os produtos deles não têm um processo desse. Então, entender esse comportamento, né? A gente pegou aqui muito da prevenção à fraude porque é algo que está muito fresco, Sim. mas poderia ser uma outra frente. Pô, por exemplo, na prevenção à lavagem de dinheiro, poxa, a pessoa recebe um dinheiro aqui e a gente não sabe a procedência. Entrou um dinheiro na conta? De onde é esse dinheiro? Né? Qual que é a origem disso? Será que eu devo guardar esse dinheiro? Eu, instituição financeira, posso estar de alguma maneira sendo alvo de um ataque um ataque não, mas alvo de uma tentativa de lavagem de dinheiro? Porque assim, eu tenho responsabilidades, existem leis que definem isso, né? Mas se eu tiver a capacidade de pegar traços comportamentais que me Uhum. permitam melhorar a minha tomada de decisão, pô, por que não? Então vamos tentar verificar questões de rede social, como é que aquela pessoa se encaixa, com quem que ele fala. Vamos tentar trazer mais informações que não obrigatoriamente estão ali diretamente ligados com Concordo. aquela área, mas que juntos podem me trazer uma visão. E aí, Richard, Aí inteligência vai que vai. artificial. Hoje tem muita intermediadora de pagamentos que recebe o recurso num banco digital, de um banco digital, foi feito o pagamento de uma. O cara caiu num golpe, numa página falsa, o pagamento foi feito através de um link, de um Pix, de um banco digital novo aí, uma fintech que é vinculada à conta que vai receber, é uma intermediadora de pagamentos que está numa conta, ou seja, é cada vez mais sendo difícil a identificação de quem está recebendo o recurso. E É. assim, a falta desse processo de validar se aquele dinheiro que eu estou recebendo de um cliente meu foi validado a origem ou pelo menos a segurança de receber aquela transação, já cortaria no meio. Muitos clientes meus são isso, estão É. sofrendo com isso. E você vê, né? É interessante isso que você comentou. Isso, para mim, deve de ser pego já no momento do desenvolvimento do negócio. Então, quando você vai fazer uma oferta para a empresa, esse tipo de leitura que você acabou de mostrar aqui para nós é algo que precisa, Uhum. sabe? Então, pô, quem é que está vindo contratar essa solução? Ele tem uma licença do Banco Central para operar? Não tem? Quem que está por trás dele? Ele é só uma startup, né? Então, mas você tocou nesse tema e eu vejo hoje que está muito vinculado à questão de você compreender comportamentos, né? Você entender essa questão.
vai te ajudar muito. Óbvio que aquilo que eu comentei do passado, da identificação do Legal. dispositivo e Aham. tal, tem uma outra conotação, ela não foi deixada de lado. Sim, Nem não. deve, nem deve. Ela pode te ajudar nisso, tá? Mas de fato ela deve ser colocada num lugar que não é mais o central. E o central passa a ser uma capacidade, né, tempestivo, então tem que ser rápido, tem que ser imediato. A gente está falando de operações online, de Uhum. operações financeiras que acontecem à torta à direito, né? Ah, não precisa ser uma operação somente uma operação online, pode ser um pedido de reembolso de um plano É, médico, pode ser uma tentativa maravilha. de utilizar um procedimento médico que tem custo, Uhum. né? Adotando estratégias ali que permitam identificar se a pessoa que está recebendo aquele tratamento de fato é ela, Entendi. né? A gente, na época em que eu trabalhei com a área da saúde, né, eu tive a oportunidade de ficar por 2 anos ali, me chamou muito a atenção questões que estavam relacionadas a uso de recursos e de forma indevida. Então o cara pegava ali uma hemodiálise e não era para ele. Olha só. Então, você está tirando de alguém que realmente precisa. Quando se trata de hemodiálise, se o sujeito não faz, É já com o que, que vai acontecer? complicação, Né? né? Então é o pior. Então veja, nesta abordagem, utilizar de tecnologia baseada em IA faz todo sentido. Tá? Para quê? Para que você possa pegar esses traços comportamentais que, se fosse através de uma regra, talvez você não pegasse. Uma regra Entendi. pura e simples ali, sem ter uma abordagem maior, mais ampla, talvez você não pegasse. Mas agora, quando você começa a fazer cruzamentos, traços, pegar modelos, então, peraí, isso daqui está parecendo com um modelo que eu conheço, e olha para essa parte, traz mais essa informação, junta tudo e processa, a probabilidade de você ter um resultado melhor, ela é maximizada. Entendi. Então eu Maravilha. vejo hoje dentro da Topaz é um dos nossos mantras, né? Eu falei de mantra, o meu Sim. mantra tem um mantra, é a questão da inteligência artificial aplicada nos mais diversos E é negócios. mais uma habilidade, mais um skill que o profissional Tem tem que que estudar, desenvolver, tem que estudar. tem que E a estudar, gente não cara. tem como. Tem que estudar. Eu sou chato, eu converso muito com o time de data science, converso muito com o time de produtos em si, que é realmente a galera que desenvolve, são os técnicos, e me fascina aprender com aquela galera. Então eu quero entender quais são os algoritmos, reconhecimento facial utilizando IA. Poxa, isso para mim é um tema. Assim, tem que gostar também, né? É, Tem não. que gostar, né? Mas assim, para mim é uma coisa fantástica, sabe? De entender como que a IA ela apoia nesses processos, né? Então faz todo sentido, cara. Infelizmente já não é mais diferencial, Já não é mais, mas é é necessário. necessidade. É quem atua mais rápido, né, agora. Hoje já foi, cara. Assim, para mim, eu não consigo mais enxergar é, soluções para o mercado, Uhum. principalmente nesse que eu atuo, que você não tenha IA. Os nossos processos diários, você ganhar tempo utilizando aí prompts, um chat GPT ou inteligência interna lá que é construído sob demanda, eh, no qual te auxiliem no desenvolvimento. Eu não estou falando para você pegar o resultado daquilo e utilizar, até porque já vimos que isso daí não, Não é nada das né, não melhores. é uma boa ideia, né? A gente já viu aí uns trabalhos de faculdade aí que o cara vai lá, gera e tá tudo ótimo. É, Não é bem esse o caminho, tá? Mas fatalmente você sabendo utilizá-la, cara, ela vai trazer muito resultado. E quem não usa, desculpe, mas tá correndo já tá. sério risco aí de ficar para trás. É isso aí, galera. Depois dessa, eu entraria em contato com o Maurício após o final desse episódio. É, em relação, a gente já está chegando nas perguntinhas finais, eu já deixo aqui o convite para a parte 2, nossa, para Pô, para obrigado. a gente continuar esse assunto aí, porque vai, acho que todo empresário, todo gestor de tecnologia e de prevenção à fraude, acho que deveria ouvir essa conversa, independente da empresa que fosse, concorrente ou não, porque se ele não aprender, ele pelo menos ele vai rever alguma coisa. Eu acho bacana. Legal. Então já fica o nosso convite Obrigado, aqui obrigado. na sua agenda aí, quando você puder voltar, tá bom? Aí, só umas perguntinhas finais. É,
por exemplo, Maurício, se você fosse dizer alguma coisa, né, uma mensagem ou alguma coisa que virasse lei hoje no Brasil, se o Maurício fosse dizer alguma coisa, "Ó, isso aqui vai virar lei, nem que fosse, aprenda isso, aprenda aquilo, estude, reveja, seja feliz, não faça nada, uma coisa que o Maurício fosse falar e que virasse lei pro Use Brasil. filtro solar, Use né? filtro solar. Não, tira isso, tira isso. Entendeu? O que que você falaria pro pessoal? Puta, cara, é uma pergunta complexa essa, né? Mas eu acho, principalmente, vamos resumir um pouco, tá? Legal. Aqui eu sou um cara fã de abrir, mas para responder a sua pergunta eu vou trazer para a galera de Claro, TI, claro. tá? Então a mensagem seria para essa galera: entenda um negócio, aonde você está inserido, tá? Então se o cara te chama para construir uma aplicação, né? Se a empresa te chama para montar a infraestrutura de um, sei lá, um ambiente em cloud, enfim, qualquer que seja ali a necessidade, tenha curiosidade de entender o que é que está motivando aquilo ali. Hoje, eu vejo como é importante isso, cara. Entenda onde você está trabalhando. Rapidamente, tá? Claro. Contar um caso. Eu tive a honra de participar de um projeto de implantação de um canal. Tá? Canal, como eu comentei, é o lugar por onde as pessoas conseguem interagir com as instituições financeiras, né? É um termo muito utilizado no Sim. meio, né? Então nós fizemos a implantação de um canal físico, palpável, né? De agência. Legal. Tá? Então nós montamos um sistema na época para atendimento a agências, tá? Do maior banco público brasileiro, que é a Caixa Econômica Federal. Uhum. Eu tive a honra de participar desse projeto. Eu guardo com muito carinho e eu tenho, assim, recordações extremamente gratificantes da oportunidade. Foi pesado, foi difícil, porque como pré-requisitos, né, tecnológicos, nós tínhamos a necessidade de construir algo que fosse multi-channel, omnichannel, que tivesse a capacidade de integrar-se com o legado da Caixa de forma mais simplificada. Então aquilo ali para mim foi uma faculdade, tá? Eu tendo a dizer isso, porque eu aprendi muito. Eu fiquei 4 anos inserido no contexto desse projeto e assim, até então termos que eu particularmente não conhecia, eu fui conhecer ali. E todos eles vinculados a produtos financeiros. Uhum. Então veja, não era só o simples fato de mexer com Linux, de subir servidores, de carregar aplicações Java, não era só isso. Pô, eu estava fazendo ali um processo onde o usuário da instituição teria que fazer um login. Naquele momento em que ele fazia o login, uma série de regras de negócio aconteciam. Então, poxa, o login é a abertura de um caixa. Como é que está o saldo desse caixa? Qual que é a posição de numerário? Teve incremento? Não teve incremento de dinheiro, né? Então, Foi entre no um negócio. momento inteiro. Aprenda negócio. Tá? Não fica ali, não, eu só estou aqui para mexer com a parte de infraestrutura, eu vou construir aqui uma VPN. Cara, entra, Só entenda o que a empresa oferece, sabe? Tenha essa curiosidade. aquele negócio, só vim fazer minha parte, Não, não funciona não mais. acho legal. Tá? Acho que nem Então a se dica que eu sustenta mais, dou, né? essa é uma dica, sabe? Foge dessa armadilha. Entende o que a empresa oferece. Legal. Perca um tempo ali, tá? Que na verdade você não está perdendo, você está ganhando. Por que eu digo isso? Num momento em que o universo conspire, você conhece aquela condição, você sabe o que a empresa Perfeito. oferece. E mais, aquilo não é só uma oferta da empresa, há uma demanda de mercado. Então, conhecer aquilo te habilita a estar preparado para o mercado. Poxa, é Poxa, diferente. Aprende, aprende. não, maravilha. Parabéns. Hoje, quem quiser achar o Maurício,
Procura onde? Redes sociais, LinkedIn, LinkedIn, cara. Instagram, Eu se tem sou alguma meio coisa? avesso É, a rede social. Instagram, Facebook, essas coisas. Não sei, cara. Eu tenho uma certa reticência com relação às redes sociais. Mas LinkedIn eu fico totalmente à disposição, É, pode me achar lá. Tá? LinkedIn, Maurício Camargo mesmo? Maurício Camargo, Topaz, vai me encontrar. Ah, legal. E para finalizar, você tem algum recado para deixar, além das dicas? Se Primeiro, tiver alguma coisa para falar, os agora é livre. agradecimentos, tá? Eu queria deixar meus profundos agradecimentos, é uma oportunidade fantástica. Eu acredito muito que esse tipo de bate-papo faz bem, né? Principalmente porque pode ser que atinja pessoas que precisam ouvir alguma coisa. Não precisa ser tudo também. Não sou dono da verdade. Estou contando muito mais das minhas experiências do que qualquer outra coisa, né? Mas se puder ajudar alguém, então eu fico profundamente agradecido de ter participado dessa jornada, né? Acho que o modelo é muito bacana e leva conhecimento. E para a turma, o que eu digo é o seguinte: tenha vontade, queira sempre, sabe? Busque, vai atrás. Às vezes você vai tomar um tapa daqui, um escorregão dali, mas não desanima, segue adiante, né? Existem muitas coisas falando aí a respeito. Ah, não, porque o mundo vai mudar, porque É. vai, vimos aí, né? Vai acabar os programadores, né? Que não, a área de desenvolvimento, Já, enfim, tem uma galera série já. de coisas aí. Eu digo que vai acabar para quem não tem vontade, vai acabar para quem não Perfeito. está afim de correr atrás. Quem está afim de correr atrás, quem tem compromisso, quem veste a camisa, sempre vai ser procurado. Falar nisso também na época da datilografia, né? Então, cara, pois é, né? Pois é. Quem teve vontade Então, se se transformou, né? transformou. Se transformou. Eu estava conversando com uma pessoa do serviço esses dias aí. Ela falou que ela fez datilografia, né? Eu falei, pô, tá na cara, né? Olha a É, forma que você tem. a Eu não fiz habilidade é datilografia, outra. eu não consigo ficar perto de você, mas enfim. Mas eu acho que parte muito dessa questão, né, do querer, né? O cara que veste a camisa, que corre atrás, que quer tá ali, ele sempre vai ter espaço. Então, fique desse lado. A dica que eu dou é essa. Maravilha. É isso aí, pessoal. Vocês ouviram essas dicas incríveis e impagáveis aí, de graça, Maurício. Escreve aí no o que você mais gostou de todos, compartilha. Manda para todo mundo, comenta aqui o que você mais gostou, o que você quer da parte 2 que já está previamente convidado. Queria agradecer também o tempo que você teve aqui, a abertura da agenda, o Não, carinho de é um atender o prazer. convite aqui pra gente, tá bom? Então, da parte 2 a gente continua. O Bruno vai estar aqui também, vai ter mais assuntos a explorar contigo. E é isso aí, galera. Eu queria. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Eu queria agradecer também a presença de vocês, tá bom? E até a próxima. Fechado? Obrigadão. Tchau, tchau.